Ora viva, caros patriotas. No vídeo de hoje vamos ouvir a opinião de algumas pessoas sobre se devemos apostar no André Ventura e porquê, ou se devemos continuar no socialismo e porquê. Eh, Aqui gostávamos também de relatar uma história que eu ouvi na Rádio Observador já há alguns anos. Pronto, eu não sei, não recordo já é de todo o detalhe. Pronto, gostava de voltar a encontrar essa história, mas pronto. Eh, o que eu recordo foi o seguinte: isto foi, era o jovem que estava prestes a emigrar. Ele estava muito emotivo a contar essa história da avó dele. É que a avó lhe deixou alguns bens, algumas propriedades. Aquilo que eu recordo eram apartamentos que ainda estavam sob rendas antigas. E algo que parece, a avó dele sempre foi cumpridora dos seus deveres a nível de tributários, sempre pagou tudo ao Estado, nunca deveu nada, e o que acontece é que foi sugada de todas as formas por este Estado, por este sistema que suga a quem tem algumas posses, e pediu-a de aumentar as rendas, portanto, tinha as propriedades reféns de quem morava lá. E o que se passa é que este rapaz, mesmo tendo estas propriedades, era uma pessoa extremamente pobre, porque não é com 20 ou 30 euros de renda que ele ia fazer seja fosse o que fosse. Portanto, ele estava extremamente eh, triste com o estado do país, e isto já foi há uns anos que eu vi este relato, portanto imaginei agora a opinião dele eh, ao ver o estado que o nosso país está a virar-se. O que acontece é que ele acabou por ficar com as casas presas por essas rendas. A avó aparentemente veio a falecer e depois de uma forma pobre, porque só tinha dívidas para pagar, não consegui obter rendimentos de outra forma, as rendas também é aquilo que a gente sabe, e ele foi-se embora de uma forma bastante desgostosa pela forma como o sistema tratou a sua avó. Portanto, foi as palavras dele. Ele simplesmente disse que estava só à espera de acabar a escola e ir-se embora porque este socialismo tinha tratado a avó dessa forma. Portanto, ele pá, foi palavras muito fortes que ele disse até às pessoas que estavam a assistir, até ficaram de certa forma comovidas, porque ele falou de uma forma mesmo muito emotiva. E como existe esta pessoa, existe mais umas quantas milhares que nunca dão a voz, nunca dizem nada. Pode, a gente só ouve estas conversas, as tais ditas conversas de café, mas o que é certo é que as pessoas não têm aí de se manifestar, quer seja nas redes sociais, quer seja de outros sítios. Eh, Aqui tivemos a opinião de juntar alguns relatos de algumas pessoas que estão a perder a vergonha, se é que seja motivo de terem vergonha ou medo de vir dizer é quem é que vou votar. As pessoas simplesmente estão a perder esse receio e estão a ficar mais revoltadas no bom sentido da palavra, de forma que se revoltem e peçam por mudança, porque não é admissível que num país com a nossa história nós simplesmente temos a perder a nossa identidade e a nossa cultura e as nossas tradições por o capricho de meia dúzia de pessoas que se acham no direito de arrecadar o dinheiro todo para eles viverem, eles, a família e os amigos, de uma forma como se fossem os reis, e o resto da plebe, que somos considerados, uh, sejam tratados desta forma, que seja só para pagar impostos. Portanto, fica aí esta reflexão. Se vocês querem que o dia 8 de fevereiro continue tudo como está até agora, ou se existe alguma mudança. Portanto, esta é a vossa oportunidade para mudar alguma coisa. Portanto, é pensarem nisso. Portanto, depois destas palavras, deixo-vos então os vídeos de alguns relatos. A gente vai fazer aqui uma série de apanhados dos relatos de algumas pessoas
para que vocês possam chegar àquela conclusão em quem é que devem votar, a formular aqui uma ideia e força que Portugal é nosso. Olá, eu hoje estou mesmo revoltada com o que aconteceu. Andam pai a queixar-se todos os dias a gente vê pessoas a querer fazer manifestações, que não têm dinheiro, que não têm salários, que não têm não sei o quê, não têm o caralho. Não têm nada, vocês. Eu não me queixo, eu tenho a minha própria casa. Tenho tudo pago, não tenho dívidas. Eu se me quiser ir embora, por exemplo, para o Brasil, tudo bem, compro lá 4 casas, fico lá a viver de rendimentos. Vocês não, têm que viver em Portugal e mesmo assim continuam a votar do mesmo e a votar do mesmo. Não têm patriotismo nenhum. Vocês estão a deixar Portugal ir para o buraco. Estou completamente revoltada com o resultado das eleições. Estou completamente revoltada com o bloqueio que estou a fazer a André Ventura. Completamente. E olhem que eu sou uma pessoa que não tem os mesmos ideais do Chega. Sou uma pessoa muito mais liberal. Portanto, vocês deviam pensar antes de votar. Pensem, porra. No domingo, 8 de fevereiro, não vamos ter só mais uma eleição presidencial cá em Portugal. Vamos ter um momento decisivo para a história do nosso país, em que os portugueses vamos escolher entre o caminho do socialismo, que tem significado uma grande destruição a nível mundial, com comprovadas consequências nefastas para todas as populações que deram o voto de confiança ao socialismo, ou o caminho de uma transformação da nossa nação, uma transformação das estruturas do nosso país, uma repulsa à corrupção, ao compadrio, aos tachos, a tudo isso que tem denegrido a política em Portugal, que tem destruído as instituições e que tem acabado com toda a estrutura da nossa sociedade cá em Portugal. Então, não é só uma eleição, é a verdadeira escolha entre o caminho da esquerda, o caminho socialista e o caminho do futuro próspero para Portugal. Deixem-me elucidar-vos sobre o que se está a passar relativamente às presidenciais. Temos os dirigentes dos partidos que durante anos apresentaram propostas de alternativa ao socialismo. No caso do CDS, propostas conservadoras. No caso da Iniciativa Liberal, propostas liberais. Em certos momentos afirmaram energicamente que a sua luta era o combate contra o socialismo. E eis que quando chega o momento de darmos a machadada final ao socialismo, eles rendem-se ao adversário. Vejam o vídeo. Se dizerem que vou votar na segunda volta, eu vou votar em António José Seguro. Todos terão tentações partidárias, mas acho que tendencialmente António José Seguro será mais árbitro do que jogador. Perante esta situação e sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro. Ou seja, basicamente o que estas pessoas estão a dizer é que elas estão disponíveis para colocar no poder um candidato que pode ser um verdadeiro obstáculo à implementação das suas propostas. Estão também a dizer que estão disponíveis para tornar possível a eventualidade de, nos próximos anos, virmos a ter um governo e um presidente socialista em Portugal. E isto não tem outro nome, é uma tremenda traição ao seu eleitorado. Sabem porquê é que é tão fácil saltar de um campo para o outro? É porque, na realidade, eles nunca quiseram saber do país. São partidos oportunistas e, como percebem que atualmente a oportunidade não está do seu lado, então eles preferem ficar ali onde conseguem manter um certo status. Preferiram vender a sua alma ao socialismo a vir lutar por um espaço maior no seu próprio campo ideológico. E não me venham com a conversa de que a ideologia não conta para o presidente. Conta, sim, senhor. Vejam o que é que aconteceu com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que, sendo uma pessoa mais conservadora, mais cristã, tomou posições que foram no sentido da sua ideologia. E António José Seguro é um socialista, vai ser sempre um socialista. Por isso, para mim, a partir de agora, estes partidos perderam a legitimidade do combate ao socialismo. Um conselho como venezuelana para meus amigos portugueses que ninguém pediu, mas que eu vou dar. Agora, vocês têm uma nova oportunidade de escolher bem a seu presidente. Escolham bem, pessoal. Não cometam os mesmos erros que nós cometimos lá na Venezuela há 26 anos por ter a ideologia errada. Um país não é destruído
da noite para o dia. Um país é destruído com o passo dos anos. E vocês vão sentindo isso de bocadinhos. Mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos, as novas gerações, são os que sofrem as consequências das decisões de hoje. O povo merece coisas maravilhosas porque tem gente muito boa e muito trabalhadora. Força e muitas bênçãos para o povo português. 50 anos de corrupção, de gamanço, e ao fim e ao cabo, vocês gostam? Porque para António José Seguro acabar esta primeira volta em primeiro lugar, depois não se queixem que a saúde está péssima. Não se queixem que a educação também está mal. Não se queixem que o país está uma lástima. Não. Afinal, está tudo certo, porque vocês continuam a votar nos mesmos. E, sinceramente, grande estratégia realmente de trazer para cá muitos imigrantes a viverem de apoios, porque realmente isso dá muito votos. Pois é, António José Seguro, serei o presidente de todos os portugueses. Não serás, meu querido. Não serás. Porque com o meu voto não vais lá contar. Por isso, meu presidente, não serás. André Ventura, obrigada a todos os imigrantes, aos nossos portugueses lá de fora e aos que estão cá dentro que votaram André Ventura. Essa sim é a mudança. Chega de corrupção, chega de gamanço. André Ventura, esse sim será o presidente de todos os portugueses. O medo já está instalado, gente, e a máscara da suposta democracia começou a cair aqui em Portugal. Estamos a chegar em janeiro e o André Ventura não para de subir nas sondagens. O povo está dando sinais claros que estão querendo a mudança. E qual é a resposta do sistema? Perseguição pura e dura. Vimos agora, nesses últimos dias, ordens de tribunais para retirar os cartazes das ruas. Dizem que é pela lei, mas todos nós sabemos o que é. É censura. Tentar calar um partido que cresce no braço do povo é o último recurso de quem sabe que está prestes a perder o poder. O sistema está a tentar esconder a verdade de si, enviesando notícias e usando as instituições para travar quem eles não conseguem vencer no voto. Eu pergunto para vocês agora, isto é uma democracia? É democrático impedir que um líder político passe a sua mensagem para o povo? O sistema está a trabalhar horas extraordinárias, gente, porque ele sabe que no dia 18 de janeiro está a chegar e o resultado pode não ser o que eles planearam nos gabinetes. Eles podem retirar os cartazes das paredes, claro, mas não conseguem retirar a ideia da cabeça dos portugueses. Eles têm o medo, mas nós temos a coragem. A verdade é imparável, gente, e o despertar de Portugal já começou. E pronto, caros patriotas, foi o vídeo de hoje, a primeira parte dos relatos. Gostaria que vocês, no fim, vejam um dos vídeos que nós colocamos aí, que é o relato de uma venezuelana, é que ela relata em primeira mão como é que foi fugir do socialismo na Venezuela. Portanto, isto são relatos de pessoas que fugiram do próprio país para fugir da miséria que estes socialistas lhes queriam impingir. Portanto, 8 de fevereiro é como se fosse a nossa batalha final para nos livrarmos desta gente que nos atrasa há mais de 50 anos. Portanto, força, caros patriotas, que Portugal é nosso.